Aleluia. Shema. Pode assentar aí. Shema Israel, Yehovah Eloheinu, Yehovah Echad. Shema Israel, Shema Israel, Yehovah Eloheinu, Yehovah Echad. Shekalabalabalakamalabahaya. Baruch atah Adonai Melech Haolam. Baruch atah Adonai Melech Haolam. Oh, Tu és grande. Tu és tremendo, não há outro igual a Ti. Não há outro igual, não há outro igual, não há outro igual a Ti. Não há outro igual, não há outro igual, não há outro igual, não há outro igual a Ti. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Shalom. A paz do Senhor Jesus esteja em teu coração. Amém? Queridos, nós estamos dentro de um tema que é o assim cremos, assim vivemos. E nós estamos revendo a nossa fé. Assim cremos. Tem a ver com tudo aquilo que nós cremos. Tudo aquilo que cremos como verdade, como verdadeiro. E assim vivemos. É o tipo de vida que nós vamos praticar a partir daquilo que nós cremos, porque nós queremos ser coerentes no sentido de aquilo que cremos se reflita naquilo que a gente vive. Amém? Com certeza eu acho que você também quer assim, não quer? Você não quer ser uma pessoa de duplo pensamento. Você não quer ser uma pessoa dúbia. Crer em algo ou crer de um jeito e viver de outro. Você não quer isso. Você quer exatamente crer naquilo que é verdadeiro e viver de acordo com aquilo que crê, porque é exatamente quando nós vamos viver de acordo com o que cremos, que experimentaremos o quanto o que cremos é verdadeiro ou não.
Na verdade, eu acredito que você também entenda dessa maneira. É exatamente quando nós vamos viver, no sentido de praticar, quando a gente vai fazer aquilo valer, é que a gente, de fato, experimenta se o que cremos é, de fato, digno da nossa fé, da nossa confiança, da nossa lealdade. E, diante desse tema, no mês de março, nós compartilhamos sobre as Escrituras Sagradas como fundamento da fé. Ou seja, tudo o que cremos, cremos a partir da Bíblia. Porque a Bíblia é que se torna a fonte da palavra. Através dela nós conhecemos quem é, o que faz, o que pensa o nosso Deus. Então, primeiramente, foram as Escrituras Sagradas como fundamento. Sobre esse fundamento, agora, nós no mês de abril, começando hoje, nós estamos querendo conhecer e vamos estar ministrando sobre o nosso Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, olha aqui, o verdadeiro Deus, durante o mês de abril, o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus. Nesses domingos de abril, nós queremos estar conhecendo o nosso Deus. Aquele através de quem tudo existe. Aquele por quem tudo existe. Aquele por meio de quem tudo se sustenta. Aquele para quem tudo aponta. Ele é aquele que é origem, ele é aquele que é sustento e ele é aquele que é o fim. Ele é propósito, ele é a finalidade. O verdadeiro Deus. Há deuses que não são verdadeiros, deuses falsos. Por isso, queremos chamar a atenção nesse mês de abril ao verdadeiro e único Deus. E aqui vai entrar o que nós falamos. Ele é aquele em quem cremos, então ele é aquele em quem vivemos. Se nós cremos nele, então viveremos segundo o que cremos. Se creio que ele é, se creio que ele existe, se creio em tudo que diz respeito ao seu caráter, se creio em tudo que diz respeito à sua vontade, às suas qualidades, aos seus atributos, ao seu propósito, ao seu poder, se creio que ele é onisciente, onipresente e onipotente, então a minha vida ela deverá refletir no sentido de manifestar, no sentido de expressar, no sentido de praticar, no sentido de viver segundo aquilo que creio. Amém? Eu vou dizer uma coisa a vocês. Esse é um tema, não é, que nem deveria tema ser. Porque dizer que isso é um tema já é uma diminuição absurda da pessoa de Deus. Mas é interessante a gente, né? A gente, eu falo, nós, essa raça, porque a gente tem uma capacidade absurda de restringir, limitar, reduzir.
E nós até sistematizamos o nosso Deus. A gente fala assim, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Essas são as qualidades, os atributos de Deus. Ele é fiel, Ele é digno, atributos morais, atributos, entende? A gente faz aquela anatomia de Deus, sabe? Existe até uma formação acadêmica chamada doutor em divindade. Ai, meu Deus. É interessantíssimo. A capacidade nossa de redução. E eu queria ler um texto aqui para a gente começar, e eu não sei se vai terminar. Mas, pelo menos, começar. Esse texto é uma declaração esplendorosa do apóstolo Paulo, é uma declaração esfuziante, é um grito de louvor. Depois que ele escreve o que escreve ao longo dos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, quando chega no final do capítulo 11, nos versículos 33 a 36, ele vai fazer uma declaração a respeito de Deus. E para mim, todo tipo de declaração, olha só, para mim na Bíblia, todo tipo de declaração que eu encontro na Bíblia, todo tipo de descrição que eu encontro na Bíblia, em que a pessoa diz que é incapaz de descrever, observa bem isso. Toda vez que eu encontro uma descrição em que a pessoa, na própria descrição, diz que é incapaz de descrever, para mim, é a descrição mais digna de confiança. Eu suspeito muito das descrições afirmativas, aquelas que dizem de maneira dogmática que aquilo é assim e pronto. Não. Eu gosto muito daquelas que abrem uma reticências e não colocam um ponto final. Porque esse é o nosso Deus. O nosso Deus não é um ser criado à nossa imagem. É o contrário. Nós é que somos criados à sua imagem. Logo, ele não é manipulável, ele não é restrito ao nosso entendimento, à nossa imaginação. Ainda que tentaram e até hoje tentam, assemelhar Deus a figuras que, por sua vez, são veneradas, são idolatradas. No entanto, os textos bíblicos deixam claro que o nosso Deus não tem forma. Logo, ele não pode se assemelhar a algo que tenha forma. Porque tudo que tem forma está dentro do tempo. E o nosso Deus, ele está fora do tempo. Tudo que tem forma é visível. E o nosso Deus é invisível. Ele escapa à nossa estrutura de raciocínio. Ele escapa ao nosso entendimento. Ele escapa à nossa compreensão. Ele escapa à nossa lógica. Ele é invisível. E é bom que continue escapando e continue invisível. Aleluia. Porque Deus, para ser Deus, tem que ser invisível. Porque se for visível, tiver formato, já não é mais Deus. Oh, glória! Amém, amados? Então essa descrição aqui de Romanos faz muito sentido. Olha só aqui, ó, Romanos 11, versículos 33 a 36, diz assim: ó profundidade da riqueza. Aqui ele não está dizendo até onde vai. Ele está dizendo, ó profundidade da riqueza. Até onde vai essa riqueza, até onde ela é profunda, não sabemos. Não dá para medir. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
profunda sabedoria e profundo conhecimento. Veja bem, quão insondáveis. Insondável é algo que não se pode sondar. Se não se pode sondar, não se pode exatamente descrever, não se pode exatamente dizer até onde aquilo vai, o que aquilo significa, até onde aquilo se estende, até onde aquilo alcança, porque é insondável. Quando se traz uma sonda sobre algo e chega ao fundo, é sinal que houve um limite. Mas se ele é insondável, isso quer dizer que por mais que uma sonda penetre, jamais achará o fundo, porque é insondável. A gente não suporta isso, não. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu e você não suportamos isso. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas sondáveis. Nós somos pessoas escrutáveis. Nós somos pessoas limitadas. Nós somos pessoas criadas. E eu vou dizer uma coisa a vocês. O fato de nós sermos pessoas criadas, ou seja, criatura, e uma criatura que se afastou do Criador, isso nos torna criaturas arrogantes, criaturas soberbas, criaturas orgulhosas. E toda criatura orgulhosa não suporta que exista o Criador. Deus é um incômodo. Eu vou dizer uma coisa a você. Deus é um incômodo. É um incômodo para mim, é um incômodo para você. E ao longo desses domingos de abril, você vai descobrir por quê. Ele é um incômodo. E a gente precisa ter o entendimento, a revelação disso, amados. Deus incomoda. E Ele incomoda exatamente pela posição, pela qualidade, pela pessoa que Ele é. E incomoda pela posição, pela qualidade e pela pessoa que nós somos. Por isso, dentro do aspecto filosófico aqui agora, né? Só abrindo um parênteses rapidinho aqui, nada melhor do que matá-lo. Deus está morto, já disse o nosso querido filósofo alemão, Friedrich Nietzsche. Matar Deus, claro. Tem lógica. Por quê? Porque o que mais perturba uma criatura é saber que existe um Criador. Porque a existência do Criador está falando continuamente que eu sou criatura. E eu não gosto de ser criatura. A gente é fogo, viu? A gente é fogo. É por isso que a gente não ora. Por que a gente não ora? Porque a gente não tem uma vida de oração profícua.
Profícua é uma boa palavra, não é não? Busquei essa palavra longe agora aqui. Profícua. Por que não tem uma vida de oração profícua? Porque oração é sujeitar-se a Deus. Oração é confissão de que eu sou criatura e Ele é criador. E na qualidade de criador, olha o que ele diz. Isso incomoda muito todos nós aqui. Mas, olha, me incomoda muito, eu quero dizer a você com toda a sinceridade, estou conversando aqui. Não está nem gravado, não tem hoje internet, aí está em casa aqui agora para a gente conversar entre nós aqui. Eu fico incomodado, perturbado com versículos da seguinte maneira, onde Deus diz assim, sou eu que opero em você, tanto o querer quanto o realizar. Eu falo assim, vai casar. Quer dizer que nem querer eu sei, e nem realizar eu posso. Você está entendendo isso? Sou eu que opero em você, tanto querer quanto realizar. É por isso que eu não oro. É por isso que eu já saio fazendo, porque eu sei querer e eu sei realizar. Vou agora conviver com alguém que opera tudo? Que história é essa? É melhor matá-lo. É um incômodo, amados. Vocês não têm ideia. Olha só, deixa eu falar uma coisa aqui a vocês. Eu e você não temos ideia do quanto a existência de Deus nos incomoda. E quando eu digo não tenho ideia, é bem correta essa frase. Por quê? Porque não temos consciência mesmo. Aí você vai dizer, que isso, pastor? Eu amo o Senhor, meu Deus, eu quero servi-lo. Não, que isso? Jamais. Como pode isso? Não, Amados, precisamos conversar sério sobre esse assunto. Não é fácil para nós conviver com um Deus soberano. Não é fácil. Precisamos aprender a conviver com esse Deus. Porque a sua existência nos incomoda profundamente, porque mexe em raízes profundas de autossuficiência que nós temos. Nós temos raízes profundas de autossuficiência. Sabe o que é você deparar com um salmo que diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha você que está edificando. Aí você fala assim, que isso? Então meu trabalho aqui não vai dar em nada? Vai dar em nada. Imagina nós aqui num mundo absolutamente capitalista, em que a gente aprendeu desde o berço que você regaça a manga da camisa e fala assim, eu é que faço, eu sei fazer. Imagina agora, você ouvir um versículo desse. Você fala amém por misericórdia. Você fala amém porque é bonito o texto. Você fala amém porque é para sair bem na fita. Você fala amém para ficar bem na foto. É verdade. Mas na prática mesmo, é você que edifica. Na prática mesmo, você não aguarda Deus falar nada antes, não. Por isso, digo a vocês, essa presença nos incomoda muito. E eu gostaria que nós tivéssemos a consciência. Se não tínhamos, gostaria que tivéssemos a consciência do quanto a existência de Deus nos incomoda. Porque é quando tomamos essa consciência que nós vamos ao arrependimento mais profundo, que é o arrependimento de estar afastado dele. Não confiar nele.
nós temos problemas de não confiar. E essa não confiança está enraizada em nossa autossuficiência. Olha o que diz o texto. Quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Isso é perturbador. Isaías 55 parece um pouco com esse trecho do versículo aqui, que diz assim: assim como é a distância do céu da terra, assim é a distância dos teus pensamentos e dos meus pensamentos, assim diz o Senhor. Veja, inescrutáveis os seus caminhos. Não há como escrutar, não há como conhecê-los em sua profundidade. Tornam-se, portanto, inacessíveis. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Olha aqui o apóstolo Paulo. Quem foi que conheceu a mente? Agora veja o que ele está dizendo aqui. Ou, melhor, quem foi seu conselheiro? Lembra? Lembra quando ele conversa com Jó? Quando Jó está ali perturbado, sem entender o que está acontecendo com ele, os amigos de Jó tentam explicar a razão por que ele está sofrendo, até que o próprio Deus começa a falar com Jó. E aí uma pergunta me faz lembrar agora aqui a memória, que é quando ele chega para Jó e diz assim: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Só me responda isso e a gente resolve tudo. Só me responda. Aí ele começa a fazer uma sequência de perguntas, como quem diz assim: responde isso aqui. Isso aqui também. Agora responde isso. Agora responde aquilo. E cada pergunta vai esmagando. Cada pergunta vai posicionando Jó na sua real estatura. E uma das perguntas é essa: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? É igual aqui. Quem foi seu conselheiro? Quem é que estava lá para dar conselho? Não, eu acho que melhor criar primeiro a mulher. Não, eu acho melhor, não os animais agora, eu acho melhor. Quem foi seu conselheiro? Olha só o que diz o texto aqui. Ou melhor, quem primeiro deu a ele alguma coisa para que ele venha a ser restituído? Quem foi que deu a ele primeiramente alguma coisa para que seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém, amados? Queridos, eu queria mesmo convidar vocês para esses domingos de abril, viu? Serão domingos que eu quero orar para que os olhos nossos sejam abertos. Porque eu vou dizer uma coisa, é uma pretensão absurda a gente pregar sobre Deus aqui. E eu gostaria muito que você tivesse misericórdia de mim, assim como eu tenho de você. Porque eu não quero jamais trivializar o conhecimento que temos de Deus. Chegar aqui e falar assim: olha, esse versículo fala isso, que ele é assim, aquele versículo fala aquilo, que ele é assim, ou fala aquilo, que ele é assim. Amados, eu não quero banalizar o meu entendimento que eu tenho de Deus. Eu quero ter um temor tão grande
tão grande, a ponto de não ser fácil pegar esse microfone e subir aqui para falar de Deus. Que haja um temor nesse ambiente, que haja um temor no seu coração, diante da presença do próprio Deus neste lugar. Porque eu vou dizer uma coisa, o nosso Deus, Ele está além da minha capacidade de conhecê-lo. Logo, é necessário que Ele se dê que Ele se dê no sentido de se tornar conhecido. Porque se Ele não se torna conhecido, não há como conhecê-lo. Se Ele não se deixa ser revelado, não há como eu apreendê-lo. O conhecimento sobre Deus não está no meu controle. Assim como em relação a Deus, nada está no meu controle. Chamar este lugar de casa de Deus e dizer que esse lugar foi feito para Deus habitar é uma pretensão de querer colocá-lo dentro de uma casa como se ele habitasse em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita. Mas é interessante o quanto eu e você, nós temos sempre essa obra idólatra na nossa carne, no nosso coração, de querer sempre controlar. Eu gosto muito quando Deus vai se apresentar e o nome que Ele dá é o não nome. E o seu nome torna-se, então, inonimável. Ou seja, um nome que não se pronuncia, um nome que não se fala. Porque tudo que é denominado é controlado. Tudo que se dá nome se controla. Porque na minha cabeça eu falo assim, eu sei que é assim. Porque o nome me dá controle sobre o objeto que foi nominado. Se eu digo assim, isso aqui é um iPad, então na minha cabeça isso não pode ser uma vaca. Agora, quer me enlouquecer no sentido bom da palavra, se é que tem sentido bom para essa palavra, é isso aqui ser tudo e não ter um nome, aí você fica baratinado. O que é isso? Isso é o que você está vendo que isso possa ser. Aí pronto, endoidou. Aí o nosso Deus, Ele escapa do controle e da manipulação, já pelo próprio nome, porque Ele já se diz aquele que não se pronuncia. Na língua hebraica, o nome dele vem com 4 consoantes que não recebem vogais. Logo, impronunciável é. O iod, o re, o vav e o re, que em português é o y, o h, o w e o h. E aí tentaram colocar uma vogal aqui, outra vogal ali, e aí um vai chamar Yahvé. Aí o outro, não, acho melhor chamar Jeová. Porque dá uma agonia na alma da gente saber que eu não posso falar o nome, eu tenho que falar o nome. Ai, meu Deus. Esse é o nosso Deus. Um Deus que está além. Por isso, a nossa oração aqui é, Senhor, nos dê a conhecer quem Tu és, porque se eu vou conhecer ao Senhor, um Deus que é insondável, profundo, inescrutável,
Então, eu só poderei conhecer ao Senhor se o Senhor se der a conhecer a mim. Por isso é que Jesus ficou muito radiante, assim, o coração se encheu de alegria, porque viu que nem todos puderam conhecer. E aí o Senhor Jesus falou assim: ah, Deus, bendito tu és, porque tu revelaste isso aos pequeninos e não aos que se julgam sabedores, porque o Senhor é quem dá a conhecer a quem o Senhor quer. Conhecimento de Deus depende da ação de Deus para que eu o conheça. Amém? E é bom que seja assim. E é bom que continue sendo assim. Por quê? Porque eu quero me relacionar com meu Deus baseado em quem meu Deus é e não em quem eu o tornei. Eu não quero que ele seja fruto do que eu projeto. Eu quero que ele seja quem ele é. Amém? Isso é tão tremendo que tem hora que a gente está conversando com qualquer pessoa assim, ele fala, mas será que Deus isso, será que Deus é aquilo, será que isso é verdade? Eu digo assim, chega no teu quarto, fecha a porta, faz uma oração sincera, do seu jeito de orar, e diga assim, Deus, se o Senhor é mesmo isso que diz, revela a mim. Por quê? Porque eu não quero que essa pessoa crie um Deus à sua imagem, mas que tenha uma experiência com quem Deus é de fato, e não com o Deus que ela criou. E muito menos com o Deus que eu creio. Porque, com certeza, o Deus que eu creio já passou pela personalidade que eu sou e já ficou misturado e contaminado com o meu jeito de ser. Por isso, eu quero que essa pessoa tenha de Deus uma experiência com Ele e com a sua palavra. E por isso eu desafio sempre, encorajo e falo, vá lá e ore. É verdade mesmo que tu és o que diz que tu és? Então mostra-me quem és. E ele vai mostrar. Porque ele mostra a quem ele quer. Eita! A gente tem que largar Deus, amados. Largar Deus. Entendeu? No sentido de o Deus que é segundo a nossa imagem. A gente tem que largar, soltar. Solta essa imagem de escultura que a gente fez de Deus. E fala assim, Deus, sejas quem tu és em minha vida, em minha família, nesta igreja. Vamos cantar agora aqui? Vamos adorá-lo? Glória a Deus. Onde é que estão nossos amados aqui? Glória a Deus. Nós vamos ministrar diante dele. Eu pedi ao Calori, pastor Calori, para ministrar aquele cântico lá. Foi a primeira vez que eu ouvi aquele cântico. Que cântico lindo aquele, amados. Eu não conhecia aquele cântico, não. O cântico do Não há nada melhor. Não é assim? Não há nada melhor? Vocês já ouviram esse cântico? Eu foi a primeira vez. Não há nada melhor. Pastor Calori! Pastor Calori, querido! Olha lá, ó, já gritou ali, cheguei! Isso é maravilhoso. Aleluia. Amados, o nosso Deus é uma experiência sobre-humana.
E tanto que é que Ele mesmo foi que providenciou o meio para que eu pudesse conhecê-lo, porque de outra forma jamais o conheceria. Logo, não depende de mim e de você. Não sou eu e você que criamos o caminho para chegar a Ele. Quem faz isso é a religião. Religião é a tentativa de controlar Deus. Mas o próprio Deus é quem criou o caminho para que eu pudesse chegar a Ele e conhecê-lo. Quando Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer em meu lugar, e pelo sangue de Jesus me aproxima dEle, e pelo sangue de Jesus eu posso me aproximar de Deus, e pelo Espírito Santo que Ele nos deu, eu posso conhecê-lo. Significa que o próprio Deus é quem criou os meios para que eu possa ter comunhão com Ele e compreendê-lo. Amém? Isso não é maravilhoso? Isso é lindo. Isso quer dizer que tudo depende da iniciativa do nosso Deus. Tudo. A nossa salvação foi pela graça, assim como pela graça é toda a nossa vida com Ele. Por isso é que a gente sempre vai orar, para dizer assim: Deus, eu quero te conhecer, revela-te a mim. Se tem alguém aqui nesse local aqui que ainda não teve uma experiência de salvação em Cristo, que ainda não nasceu de novo, eu quero te encorajar, faça a sua oração. Chegue em casa e fala assim: Deus, aquilo que aquele pastor lá falou, pastor sou eu, é verdade, o Senhor é quem o Senhor é o Senhor quem revela. Se não é o Senhor quem revela, eu jamais o conheceria. Então revela-te a mim, eu quero te conhecer. Faça essa oração. E no domingo que vem, se você fizer essa oração, venha compartilhar o testemunho do que Deus falou. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus que fala. E eu quero que cada um aqui chegue em casa mesmo para dizer assim: Deus, não é fácil conviver contigo. Eu quero que você tenha consciência disso. Se não tinha, passe a ter agora. Não é fácil. Porque lá no mais profundo do meu ser, eu tenho um orgulho, uma autossuficiência. E essa autossuficiência faz com que eu não aceite esse salmo que diz que se o Senhor não edifica, eu não vou edificar é nada. Essa autossuficiência não aceita esse versículo que diz que o Senhor é que opera em mim, tanto querer quanto realizar. Amados, eu estou trazendo à tona aquilo que estava no seu subconsciente, viu? Você não aceita mesmo não. Se você aceitasse, você oraria mais. É bom demais Deus revelar para a gente essas coisas. Amados, não tem pior inimigo para Deus do que nós. O diabo não é inimigo de Deus não. Nós é que somos. Porque a gente insiste em fazer o que acha que sabe. E nós temos uma dificuldade enorme de falar assim: eu não farei enquanto não tiver clareza da vontade de Deus. E aí você aguarda. Até que? Não. 5 minutos depois você já está com 1000 coisas na cabeça para fazer.
Então eu quero te encorajar também a chegar em casa e orar e falar: Deus, quem és tu? Eu quero muito, sabe o quê? Que você, eu falei eu quero muito você, mas eu quero muito você não sabe o quanto eu quero. Que você estremeça diante de Deus. Estremeça. Você fala assim: Senhor, eu sei que tu estás aqui neste quarto, eu sei que tu estás aqui, sabe nada. Você fala isso, mas você fica ali, eu sei que tu estás aqui. Aí, quando Deus revelar, se manifestar que Ele está ali, aí você: Senhor Deus, tu estás aqui neste quarto. Aí sim você vai, aí você vai saber que está. Esse negócio de ficar assim só nessa coisa superficial chega, amém? Vamos fundo. Aí fala assim: Senhor, tu estás aqui neste lugar. E tudo fica assim. Não, tu estás aqui, então este lugar precisa ter um temor da tua presença. Tu estás aqui, esse ambiente tem que ser diferente. Amém? Amém? Eita! Nós temos que buscar Deus como Deus é, e não como nós queremos que Ele seja. Amém? Nós temos que largar a mão desse lugar, viu, de idolatria, de construindo um Deus segundo a nossa imagem. Larga a mão disso, em nome de Jesus. Aleluia! Nós vamos buscá-lo juntos aqui. Esse mês de abril é um mês para o Senhor abrir mesmo. Abra, Senhor. Abra meus olhos para que eu veja. Vamos ficar em pé para a gente ministrar esse cântico. Esse cântico não dá para ministrar sentado, não. É um cântico lindo demais. Uma letra que é uma confissão de amor e uma declaração de quem o nosso Deus é. E nada é melhor do que Deus. Nada é melhor do que Deus.